Eu sou Wendel Sabará, atirador paradesportivo, tá, do tiro, e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um bate-papo interessantíssimo, porque ele envolve não só o mundo cotidiano, mas todo esse grande universo. Gratidão aqui, tá? Eu queria que você falasse para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e o que a ficção científica, né, te inspirou, tá, para você realizar os seus estudos, você acabar escrevendo nessa área aí. Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, né? Mas eu cresci desde bebezinho em Sumaré, no interior do estado. Excelente cidade, tá? E vim para cá em 1991, estou aqui em São Paulo desde então. Eu sempre gostei de ficção científica desde a infância, né? Eu sou daquela geração que cresceu assistindo séries de TV, né? Star Trek. Isso, Jornada nas Estrelas, né? O Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, todas essas coisas, né? Então, eu também curtia muito quadrinhos quando era criança, né? E quadrinhos, o que você mais gostava? Eu gostava do Flash Gordon, né? Alex Raymond, tá? Exatamente, Legal. Nessa parte de ficção científica. E quando era criança ainda, existia uma série alemã chamada Perry Rodan, que foi muito publicada aqui. E era distribuída nas bancas, né? Sim. Lá onde eu vivia, no interior. Era mais escrito mesmo, né? Exatamente, Quando eu era criança, a cidade não tinha livraria e tal, então a banca de jornal e revista era o centro cultural da meninada, né? Então essa série que me galvanizou o interesse para a ficção científica literária. Ela tinha na capa, né, a maior série de ficção científica do mundo. Então eu pensei, ficção científica é isso que eu quero ler, né? E ao longo do tempo eu fui testando as minhas habilidades com a escrita, né? E publiquei pela primeira vez profissionalmente em 1989 e desde então não parei. O título qual foi? O quê? Do primeiro livro. Meu primeiro livro é A Dança das Sombras. Foi publicado em Portugal numa coleção que existia lá, né, chamada Caminho Ficção Científica. Em 1999, era um livro de contos. Que legal. E a partir daí? A vida do escritor de ficção científica é buscar os mercados existentes, né? Eu publiquei em todo tipo de publicação, né? Revistas, antologias, né? São reuniões de contos de vários autores, né? E com o tempo eu consegui publicar os meus próprios livros, né? E recentemente eu tenho me dedicado mais a duas séries de space opera, né? Que formam um universo conjunto, né? O universo se chama Universo Galaxies e as séries são Shiroma Matadora Ciborgue e As Lições do Matador. Esse livro aqui é o livro da Shiroma, né? Que é uma ciborgue e tal, e que vive no século 25, né? Interessante. São aventuras espaciais e vários mundos diferentes e tal, no caso dela. Roger se inspirou aí ou não? Não, nem tanto, né? Mas mais filmes e a própria literatura de space opera, né? Legal. Filmes como Guerra nas Estrelas e tal. Eu sou daquela época em que telefone fixo era muito caro. Sim. E as ligações também. Ligações, a DDD, né? E as internacionais eram muito mais caras ainda. Exatamente. E eu trabalhava no grupo Telebrás e a gente um dia ia fazer um teste das comunicações de satélite e falaram assim para mim: Kennedy, você quer ligar para algum número do exterior? Falou: eu não conheço ninguém de fora, mas vou dar uma olhada. Aí eu gostava de algumas revistas científicas. Um amigo que ele veio do ITA, ele comprava as publicações de fora e depois ele me dava. Aí eu abrindo lá, tinha um artigo do Isaac Asimov, tá? E curiosamente tinha um telefone baixo, né? Eu falei, bom, eu deixo eu ver
talvez eu consiga falar com algum editor dele, alguma coisa assim, né? E quando eu liguei, perguntei do outro lado, era o próprio Isaac Asimov. Fantástico. Nossa, foi assim, quase não deu nada de diálogo, né? Ah, é? Mas falei para ele que tinha lido algumas obras dele, né? Que tinha gostado bastante. Sim, sim. Né? Foi muito popular aqui no Brasil. Sem dúvida. E foi assim uma experiência muito interessante mesmo, né? Gosto muito também do Star Trek, Jornada das Estrelas, a série antiga, né? E também essas outras aí de Guerra das Estrelas aí e tudo mais, né? Esse cotidiano aí, você acorda pensando nisso? Praticamente, é. E você, hoje a internet te ajuda mais nas suas pesquisas também? Ajuda bastante, porque essa parte de divulgação científica nunca foi muito forte no Brasil, né? Não sei se é a sua experiência também. A gente teve aí alguns anos, uns 10 anos atrás, a gente teve várias revistas científicas circulando nas bancas, né? Isso caiu bastante. Então a pesquisa de ciência e tecnologia acabou sendo substituída, né? O recurso que a gente tem é a internet mesmo, né? Ok. Eu assinava aquela revista Planeta. Sim, da minha época também. Gostava muito também. A Planeta teve uma época que ela publicou contos, né? O editor de contos era o Inácio de Lola Brandão. Isso, perfeito. E alguma coisa para a Folha, né? Também. E alguma coisa de ficção científica foi publicada lá também, na Planeta. Tá, interessante, né? O que mais te move hoje? Em que termos? Novas obras que você... o meu foco... realizaria, ou sei lá, se tornasse um filme, alguma coisa assim. Sim. O meu foco é esse universo galáxias, né? E eu tenho publicado mais histórias. Tem um livro para sair, mas eu tenho publicado mais contos nas revistas digitais que existem aqui, né? No Brasil. O maior universo de space opera do Brasil atualmente, né? Em número de livros e também no escopo geral, né? No caráter ambicioso desse universo. São 3 livros, com mais um para sair, e várias histórias, né? Em lugares diferentes, né? Revistas e antologias e tal. Uma delas foi um trabalho interessante, que foi uma iniciativa internacional, né? Era uma antologia de ficção científica reunindo autores da Galícia, lá na Europa, e do Brasil, né? Sendo que na Galícia você deve saber que ela tem a língua local tem uma identidade muito grande com o português, né? Certo, diferente do espanhol. Exatamente, Foi muito legal, um projeto muito bacana. Interessante. É uma história da Shiroma, inclusive. Perfeito. Como que saiu o nome? Ela é uma ciborgue, né? E ela foi criada para parecer em termos étnicos, bastante variada, né? Então entrou alguma coisa de japonês também, né? Porque pelo nome, né? E ela que o Shiro é branco, inclusive. Inclusive eu tive uma experiência divertida, que eu estava numa mesa na CCXP, organizada pelo estúdio Desire, do Tara Yuji, que você já entrevistou, né? E apareceu uma moça lá querendo comprar o livro porque o sobrenome dela era Shiroma. Interessante, tá. E foi bem legal saber. Ela, inclusive, parecida fisicamente com a personagem, né? E a personagem ela foi sequestrada quando criança, né? E foi criada para ser uma assassina profissional, né? Uma espiã e tal. E a primeira missão dela foi no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, né? Interessante. Então ela se disfarçou ali e tal, né? Inclusive E aí ela assumiu esse nome, né? Que foi dado a ela para poder circular aqui. Legal. E a época que se passa é atual? É no século 25, no futuro 25. Aí. Interessante. Bom, é bom saber que no século 25 a liberdade também está. Não sei se com esse nome, né? E eu brinco na história que o bairro é tombado, né? Certo. O bairro é tombado justamente para permanecer. Quando eu era garoto, eu estava tombado e eu achava que era... Derrubaram alguma coisa, né? Interessante, né?
Tá bom, volte outras vezes, tá? Quando Com prazer. você tiver novos livros aí para mostrar. Sim, você pode sim. falar suas redes sociais, nós vamos escrever aqui também? Tá bem, Instagram é CaussoRS, tudo junto, né? CAUSORS. E no X é RSCAUSO. Perfeito. Gratidão e muito sucesso. Eu agradeço, obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico escritor. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.